A noite cai devagar. Não há pressa no escuro. O vento sopra baixo, quase sem som, apenas o suficiente para lembrar que o ar também se move, que tudo respira. O céu, lá em cima, é uma imensidão que parece imóvel, mas que desliza silenciosamente sobre o horizonte. Há algo de profundo nesse instante em que a luz se apaga, como se o universo inteiro estivesse prestes a revelar um segredo que só pode ser ouvido no silêncio. O frio toca a pele e desperta a lembrança de que estamos vivos, pequenos, suspensos num fragmento de tempo entre o dia que acabou e o amanhã que ainda não começou. As luzes das cidades, lá longe, piscam como ecos de estrelas presas ao chão. O mundo parece desacelerar, mas o que realmente acontece é o contrário. Sob os pés, a Terra gira a mais de 1.600 km por hora. Gira e gira, em torno de um Sol que também viaja, em torno de um centro que se move dentro de algo ainda maior. Enquanto tudo corre, nós chamamos isso de estar parados. Há ironia nisso. Talvez o repouso seja apenas uma ilusão que o movimento inventou para poder respirar. No alto, o céu parece calmo, mas ele está em expansão. Cada estrela visível é uma lembrança antiga, uma carta de luz enviada há séculos, talvez milênios, viajando sozinha até encontrar este momento exato, o momento em que seus olhos a percebem. Há algo de poético em pensar que o agora é feito de passados distantes, que o presente, na verdade, é uma colagem de luzes mortas. O universo é um espelho quebrado refletindo pedaços do que já foi. E ainda assim, chamamos isso de realidade. É estranho pensar que quando olhamos para o céu, não vemos o que está acontecendo, mas o que aconteceu. As estrelas mais próximas já mudaram de lugar. Algumas talvez nem existam mais. O que vemos é apenas o que sobrou daquilo que brilhou. O espaço é feito de memórias que viajam na velocidade da luz. Às vezes, quando o vento se cala, é possível sentir a espessura do silêncio. Ele não é vazio, é denso, cheio de ecos. O som distante de um motor, um estalo no galho, o ruído do próprio coração. Tudo parece existir dentro de uma única respiração. É como se o universo inspirasse e expirasse, e nós, sem perceber, respirássemos com ele. Talvez seja isso o que o céu faz conosco. Ele nos ensina a esperar. Ensina que há coisas que só podem ser vistas depois de terem ido embora. Que a luz mais antiga do cosmos ainda viaja, e que, de certo modo, nós também viajamos, não em distância, mas em percepção. Cada pensamento é um tipo de viagem, uma travessia interior em direção ao que não pode ser alcançado pelos pés. Dizem que, se olhássemos o bastante, poderíamos ver o nascimento de tudo, que existe um limite, um ponto em que o olhar não avança mais, porque a luz ainda não teve tempo de chegar. Esse limite não é uma parede, mas um horizonte, uma linha invisível onde o tempo e o espaço se misturam. Mas essa ideia ainda dorme, ali, no fundo do pensamento. Por enquanto, basta contemplar o que está próximo, o brilho tímido de uma estrela, o reflexo pálido da lua no telhado molhado, a respiração do mundo em câmera lenta. A ciência costuma chamar o espaço de vazio, mas talvez isso seja apenas um nome que damos ao desconhecido. O vazio de perto é cheio, repleto de forças, de partículas invisíveis, de energia silenciosa. Entre um átomo e outro há mais distância do que matéria, mas até essa distância vibra. Nada é realmente estático. Tudo se move, até o silêncio. Há uma ternura escondida nesse entendimento. A percepção de que a vida, em sua pequenez, é parte do mesmo movimento que empurra galáxias, que o mesmo princípio que faz um elétron saltar de órbita é o que faz um planeta dançar ao redor de uma estrela. O que chamamos de universo talvez seja apenas uma palavra tímida para descrever algo que nunca para de se reinventar. No escuro, o olhar humano é uma sonda. Ele busca não apenas luz, mas sentido. Olhar o céu é, de alguma forma, tentar entender a si mesmo. Há em nós a mesma curiosidade que moveu as primeiras civilizações a desenhar constelações, a mesma inquietação que acendeu o primeiro telescópio e apontou para o desconhecido.
Não é apenas uma busca por distância, é uma busca por pertencimento. Quando a noite está profunda o bastante, o tempo parece suspenso. As horas deixam de contar e a mente se abre em ondas lentas. É nesse estado que começamos a perceber o quanto sabemos pouco e o quanto o pouco que sabemos já é imenso. O espaço lá fora se estende em todas as direções, mas há algo nele que espelha o que sentimos por dentro. A solidão, a curiosidade, o espanto. É como se o universo nos observasse de volta, silencioso, perguntando se também compreendemos a vastidão que somos. A cada segundo, mais luz chega até nós. Ondas antigas, mensagens viajando desde os primórdios. Talvez o céu seja apenas um imenso arquivo, e nós, seus leitores tardios, tentando decifrar fragmentos de uma história que começou antes de qualquer lembrança. Pensar nisso é como ouvir um eco que nunca termina. A mente humana foi feita para ir além, mesmo quando o corpo permanece. Podemos viajar com o pensamento, até onde a luz ainda não alcançou. Podemos atravessar o tempo com uma ideia. É curioso. Quanto mais longe olhamos, mais percebemos que tudo está, de algum modo, dentro. O infinito não está apenas lá fora. Ele pulsa aqui, no interior do que pensa e imagina. Às vezes, é fácil esquecer o quanto já viajamos. Viemos de poeira estelar, de explosões antigas, de átomos que foram parte de outros mundos. Cada respiração é um reencontro com o cosmos. Cada pensamento é um fragmento do próprio universo, tentando se lembrar de algo. Lá fora, o céu continua, vasto, silencioso, indiferente e, ao mesmo tempo, íntimo. Ele nos observa sem pressa, como quem sabe que o tempo é apenas um truque da luz. Talvez o universo não queira respostas, talvez ele apenas deseje ser contemplado. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. Há muito mais além desse escuro, e ainda assim, o escuro é apenas o começo. Porque há uma pergunta que se esconde atrás de todas as outras. Até onde podemos ir? Até onde o olhar alcança, antes que a luz se perca no tempo? Talvez essa jornada não seja sobre distância, mas sobre o próprio ato de olhar. E o que vem depois desse olhar muda tudo. O céu continua lá, imóvel e em movimento ao mesmo tempo. A noite já não é um manto, mas um espelho. E o que reflete não é apenas a luz, mas a própria pergunta que ainda não ousamos formular por inteiro. Olhar para o alto é sentir uma mistura de vertigem e curiosidade, uma sensação que balança entre o medo e o encantamento. Porque quanto mais o olhar se alonga, mais percebemos que há um limite, não o limite do corpo, nem da imaginação, mas do próprio universo visível. A ideia de que o cosmos tem um fim parece, à primeira vista, improvável. Afinal, o espaço se estende em todas as direções, como um oceano sem margens. E, no entanto, há um ponto em que o olhar para, não porque algo o interrompe, mas porque a luz não teve tempo suficiente para chegar até nós. É um limite de tempo, não de espaço. Uma fronteira feita de atraso, de distância medida em eras, e isso muda tudo. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Essa é a idade que se calcula desde o Big Bang, o instante em que tudo começou a se expandir. A luz mais antiga que existe, vinda daquele início, viaja pelo cosmos desde então. Quando olhamos para as galáxias mais distantes, não estamos vendo lugares, estamos vendo o passado. Cada ponto de brilho é uma lembrança congelada em luz. O telescópio, nesse sentido, é uma máquina do tempo, uma janela que não mostra o que é, mas o que foi. É estranho pensar que o limite do universo observável é definido pela velocidade da luz. Nada pode viajar mais rápido que ela. É a velocidade máxima da realidade, o ritmo com que o próprio tempo se move. Se você pudesse sair da Terra e voar em linha reta à velocidade da luz, levaria 46 bilhões de anos para alcançar a borda do universo visível. Mas há um paradoxo aí. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Como pode o observável se estender tanto? A resposta está na expansão do próprio espaço. Desde o Big Bang,
O tecido do cosmos vem se esticando, como a superfície de um balão que infla. Os pontos desenhados sobre ele se afastam uns dos outros, não porque se movem, mas porque o próprio espaço entre eles cresce. É por isso que podemos ver galáxias cuja luz começou a viajar há bilhões de anos, mas que hoje estão muito mais distantes do que a luz percorreu. O universo não é um palco onde as coisas se movem. É o próprio palco que se move, levando tudo consigo. Essa expansão não tem centro. Não há um ponto de onde o universo explode. A expansão acontece em toda parte, o tempo todo. Isso significa que de qualquer lugar o cosmos parece se afastar de você. E, portanto, cada ser, em cada planeta, em cada galáxia, pode se imaginar no centro do universo. Talvez essa seja uma das ironias mais belas da existência. Todos somos o centro, e ninguém é. Quando Edwin Hubble descobriu em 1929 que as galáxias se afastavam umas das outras, ele percebeu que o universo estava se expandindo. Foi como abrir uma janela para o infinito. De repente, o cosmos deixou de ser estático e passou a respirar. A luz das galáxias mais distantes chegava até nós esticada, avermelhada, como se o espaço entre nós e elas se alongasse enquanto a luz viajava. Esse desvio para o vermelho, o redshift, é o rastro da expansão. Cada fóton é uma nota musical que perdeu parte de sua melodia enquanto atravessava o tempo. Talvez o universo seja, então, uma sinfonia em desaceleração. Cada estrela é um instrumento distante, e nós ouvimos apenas o eco, o atraso de uma nota que ainda vibra no tecido do espaço. A luz é o som do cosmos traduzido em cor, e nós somos a plateia, uma plateia que também faz parte da orquestra. Mas há algo ainda mais curioso. Mesmo a luz, com toda a sua velocidade, não é rápida o suficiente para alcançar tudo. Existem regiões do universo que já se afastam de nós tão depressa que sua luz jamais nos alcançará. Elas existem, mas nunca as veremos. Estão além do horizonte cósmico, um limite invisível traçado não por muros, mas pelo próprio tempo. Olhar o céu é, portanto, olhar uma fronteira entre o que pode e o que nunca poderá ser conhecido. É possível imaginar o universo observável como uma bolha. Dentro dela, tudo o que a luz já teve tempo de tocar. Fora dela, o desconhecido. Não o nada, mas o ainda não. Um território que existe, mas permanece invisível, como se estivesse escondido atrás de uma cortina de silêncio. E talvez para o universo, o invisível seja apenas uma questão de paciência. Pensar nessa bolha nos faz sentir pequenos, mas também participantes de algo que se move sem cessar. A cada segundo, a fronteira do observável se expande um pouco mais. Mais fótons chegam, mais passado é revelado. É como se o próprio cosmos nos contasse sua história, fragmento por fragmento, sem pressa. O telescópio é apenas o ouvido que se aproxima, tentando escutar o que o espaço sussurra desde sempre. De certa forma, olhar o universo é como olhar um espelho antigo. O reflexo não é de quem somos agora, mas de quem já fomos. A luz que viaja pelo cosmos carrega as marcas de tudo, do nascimento das estrelas, das colisões de galáxias, dos ventos cósmicos que moldaram o que hoje chamamos de realidade. Cada ponto luminoso é uma memória que não se apaga. O universo, nesse sentido, é feito de lembranças em movimento. E se há um limite para o que podemos ver, talvez ele seja também o limite do que podemos lembrar. A história do cosmos é a história da luz tentando alcançar os olhos que a contemplam. E a história do ser humano é a história do olhar tentando alcançar o que a luz ainda não mostrou. É uma dança infinita entre o que chega e o que parte. Enquanto a noite continua, o vento se mistura ao pensamento. A sensação de limite não traz medo, mas reverência. O universo observável é como a superfície de um lago. Parece finito, mas guarda profundezas invisíveis. E nós, flutuando sobre essa superfície, somos como reflexos tentando compreender a água que nos sustenta. Talvez o limite não exista fora, mas dentro. Talvez seja o olhar que ainda não aprendeu a ver o que o tempo esconde. E se for assim, o horizonte cósmico não é uma fronteira,
mas um convite, um lembrete de que ainda há muito para descobrir e que cada descoberta nos torna parte do próprio mistério que tentamos compreender. E talvez, para entender o que somos, precisemos primeiro ouvir o que o silêncio tem a dizer. A escuridão parece mais densa agora, como se o universo inteiro estivesse se inclinando para ouvir o próprio som. E há um som, quase imperceptível, mas real, o zumbido de fundo de tudo o que existe. Os cientistas o chamam de radiação cósmica de fundo. É a luz mais antiga do universo, o eco do nascimento de tudo. Uma luz tão velha que já não ilumina, apenas murmura. Ela vem de todas as direções, uniforme, silenciosa, como se o cosmos respirasse em ondas de lembrança. Essa radiação é o que restou do instante em que o universo se tornou transparente. Antes disso, o espaço era uma névoa incandescente, um oceano de partículas que não deixava a luz escapar. E então, cerca de 380 mil anos após o Big Bang, o universo esfriou bastante para que prótons e elétrons se unissem em átomos. Pela primeira vez, a luz pôde viajar livre. Essa foi a primeira claridade, o primeiro amanhecer do cosmos. O universo observável começou ali, no momento em que a luz começou a andar sozinha. Essa luz inicial ainda viaja. Esticada, envelhecida, transformada em micro-ondas. Não a vemos com os olhos, mas ela atravessa tudo. Nossas casas, nossas peles, o próprio ar. Ela é o pano de fundo invisível de todas as coisas, a lembrança de que o tempo começou. Cada fóton que compõe essa radiação é um mensageiro vindo do passado primordial, um fragmento de calor que carrega o rastro da criação. Quando o satélite COBE da NASA mapeou essa radiação em 1992, o que se revelou não foi apenas uma mancha uniforme de energia, mas uma tapeçaria sutil de variações, pequenas diferenças de temperatura que, com o tempo, dariam origem às galáxias, às estrelas, aos planetas, a nós. Podemos imaginar assim: o universo era uma névoa de fogo, e essas pequenas ondulações eram as primeiras sementes da estrutura. Onde havia um leve excesso de densidade, a gravidade começou seu trabalho paciente, atraindo, reunindo, moldando. Foi como se o universo soprasse sobre si mesmo e começasse a criar forma a partir do caos. É difícil conceber a escala desse processo. A radiação cósmica que detectamos hoje foi emitida há quase 13,8 bilhões de anos, quando o universo tinha apenas uma fração de sua idade atual. Desde então, o espaço se expandiu tanto que o comprimento de onda dessa luz foi esticado milhares de vezes. O azul quente do início tornou-se um vermelho frio, o calor de uma fornalha cósmica transformado no sopro suave de uma brisa antiga. Há algo de profundamente humano nesse fenômeno. Tudo o que é intenso, com o tempo, se transforma em calma. Toda explosão se converte em silêncio. Talvez o próprio universo esteja apenas envelhecendo, e o brilho que restou seja sua memória. Quando olhamos para o céu, vemos as estrelas pontuais, mas se pudéssemos enxergar a radiação de fundo, veríamos uma luz difusa cobrindo tudo. O espaço inteiro seria uma névoa dourada, um vestígio da infância do cosmos. É como observar uma fotografia antiga, borrada pelo tempo, e perceber que mesmo as imperfeições guardam significados. As missões científicas, o COBE, o WMAP e mais recentemente o satélite Planck, mapearam essa radiação com precisão cada vez maior. E o que se descobriu é quase poético. As irregularidades minúsculas dessa luz antiga são o molde de toda a arquitetura cósmica. Onde o brilho era um pouco mais intenso, a matéria se acumulou, e dali nasceram as galáxias. Cada estrela que brilha hoje foi prevista nos contornos suaves dessa radiação ancestral. É como se o universo tivesse desenhado seu próprio destino em seu primeiro suspiro. E pensar nisso muda a forma como entendemos o tempo. Porque se a luz mais antiga ainda nos atravessa, então o passado não foi embora. Ele continua presente, apenas mais fraco, mais frio, mais silencioso. Vivemos imersos nas ondas do que já aconteceu, respirando ecos de um momento em que o universo inteiro
cabia num ponto de luz. O tempo talvez não seja uma linha, mas um campo em expansão, um tecido que vibra com tudo o que já existiu. Imagine o cosmos como um grande lago e o Big Bang como uma pedra lançada nele. As ondas se espalham, carregando a energia daquele impacto inicial. Nós somos as cristas dessas ondas, viajando com o tempo, movendo-nos junto com o próprio espaço que cresce. E talvez, de alguma forma, sejamos também a consciência do lago, a parte que olha e se pergunta o que o movimento significa. Quando o telescópio espacial Planck enviou seus mapas da radiação cósmica, alguns cientistas disseram que estávamos olhando para o rosto de Deus. Não no sentido religioso, mas no sentido de que ali estava a primeira imagem do universo como um todo. Um rosto feito de flutuações quânticas, de calor, de som congelado em luz. Ver aquela imagem era ver o retrato mais antigo da realidade. Essa luz antiga não é apenas um dado científico, ela é uma lembrança física do nascimento. Cada vez que ela passa por nós, é como se o universo repetisse o mesmo gesto, o de se tornar consciente de sua própria origem. Há algo comovente nisso. Pensar que o que chamamos de agora é apenas uma superfície onde o passado repousa em silêncio. A radiação cósmica é também um limite. Para além dela, não há luz. Antes dela, o universo era opaco, invisível. Assim, quando olhamos o mais longe que podemos, o que vemos é o limite da visibilidade, a fronteira entre o ser e o não ser, entre o visível e o possível. É um horizonte que marca o começo do tempo, o ponto em que o universo ainda não sabia o que era ser visto. Talvez esse seja o mistério mais profundo. O universo só se torna real quando a luz começa a viajar. Antes disso, tudo era apenas potencial, e de alguma forma, essa mesma condição se repete em nós. Também precisamos de luz, externa e interna, para existir plenamente. O olhar, a consciência, a lembrança. Tudo começa quando algo é iluminado. Enquanto o vento sopra lá fora e o céu parece dormir, essa luz invisível continua atravessando o espaço. Ela toca cada estrela, cada planeta, cada molécula de ar e segue seu caminho, como se o universo estivesse contando sua própria história em voz baixa. A radiação cósmica é o murmúrio do tempo, o som do que foi e ainda é. Pensar nisso acalma, porque nos coloca dentro da continuidade. Mostra que não estamos separados da origem, mas conectados a ela por fios de luz que nunca se romperam. A cada segundo, enquanto respiramos, o eco do Big Bang nos atravessa. O nascimento do universo não é passado. É uma presença constante, uma vibração que sustenta tudo. E talvez, para entender o que somos, precisemos primeiro perceber que ainda estamos dentro dessa primeira explosão. Ainda viajamos nela. Ainda somos feitos de sua expansão. Talvez o universo nunca tenha deixado de começar. O silêncio do espaço é mais antigo que qualquer palavra. Às vezes, parece que o universo inteiro respira nesse intervalo entre um pensamento e outro. Um intervalo onde o som não se propaga, mas onde tudo vibra em segredo. Há algo de profundamente tranquilizador nesse vazio que, de tão vasto, se torna quase íntimo. Quando o olhar atravessa as camadas de escuridão, passando pelas estrelas que conhecemos, ele chega a um ponto onde a imaginação precisa continuar sozinha. E é aí que a viagem começa de verdade. Quando não há mais referência, quando resta apenas a luz distante guiando o caminho. Sair da Terra é um exercício de desapego. A cada quilômetro percorrido, deixamos para trás a familiaridade, o azul dos oceanos, o perfume invisível das florestas, o ruído elétrico das cidades. O planeta diminui depressa. Em poucas horas de navegação imaginária, já não parece um mundo, mas uma esfera suspensa, um ponto brilhante recortado pela sombra. A atmosfera, tão espessa quando estamos dentro dela, revela-se fina, quase frágil, como uma película de vidro envolta em fogo. Abaixo, tudo o que somos. Acima, o desconhecido. A Lua surge logo adiante, a apenas 384 mil quilômetros. Um salto modesto para os padrões cósmicos,
mas gigantesco para qualquer coração humano. É estranho pensar que o homem já esteve ali, que alguém caminhou sobre aquele deserto cinzento e olhou a Terra como um astro distante. Para quem estava na superfície lunar, o planeta parecia suspenso no mesmo ponto do céu, imóvel, como uma lembrança fixa. A Terra nascia e se punha apenas para quem estava do lado escuro da Lua. Para o astronauta, ela era constante. Uma joia azul que nunca se movia. E é curioso como mesmo ali, tão perto, o silêncio é total. O som não atravessa o vácuo. Cada passo, cada batida do coração, cada respiração dentro do traje espacial existe apenas dentro de si. O universo visto dali é uma paisagem que não responde. E ainda assim, essa ausência de resposta parece conter todas as respostas possíveis. Se avançássemos um pouco mais, deixando a Lua para trás, cruzaríamos a distância até Marte em cerca de 8 meses de viagem. E mesmo esse tempo seria apenas um piscar cósmico. Marte está, em média, a 225 milhões de quilômetros de nós, uma vizinhança próxima, considerando as escalas maiores. De lá, o Sol ainda é uma chama reconhecível, embora mais pálida. O céu tem tons avermelhados e a luz se espalha de modo diferente, mais suave, como se o tempo passasse mais devagar. Marte é um lembrete de que os mundos também têm memórias. Ele já foi mais vivo, talvez coberto por rios e oceanos. Hoje repousa como uma fotografia antiga, marcada por cicatrizes e vestígios. O que antes era fluxo agora é poeira. E ainda assim, essa poeira guarda histórias. Minerais que só poderiam se formar na presença de água, vales escavados por correntes que já não existem. Olhar para Marte é como observar um futuro possível, um retrato do que a Terra poderia se tornar quando o Sol envelhecer. Além de Marte, os gigantes gasosos formam uma fronteira grandiosa. Júpiter é uma tempestade eterna, uma esfera de gases girando com uma força que desafia qualquer medida humana. Sua atmosfera é um redemoinho de cores e pressões, e sua grande mancha vermelha, uma tempestade maior que a Terra, já dura há séculos. É estranho pensar que um fenômeno pode durar mais do que civilizações inteiras, que enquanto impérios surgiam e desapareciam aqui embaixo, aquela tempestade continuava girando, indiferente ao tempo humano. Saturno, logo depois, surge como uma pintura. Seus anéis, feitos de gelo e poeira, são o retrato mais poético da física em ação. Cada partícula ali obedece às mesmas leis que regem as galáxias. Gravidade e movimento, harmonia e caos, convivendo em um mesmo gesto. É quase um lembrete de que a beleza não é um acaso, mas uma consequência natural da ordem do universo. Mais longe ainda, Urano e Netuno dançam lentamente, banhados em tons azulados e frios. São mundos de distâncias e ventos. O Sol, visto de lá, é apenas um ponto de luz, como uma lembrança distante. A temperatura cai, o silêncio cresce. E pouco a pouco, o espaço começa a dominar tudo. No limite do sistema solar existe uma fronteira tênue, o lugar onde a influência do Sol termina. É a heliopausa, o ponto em que o vento solar já não tem força para empurrar o plasma interestelar. Foi até lá que as sondas Voyager chegaram. A Voyager 1, lançada em 1977, é hoje o objeto humano mais distante de todos. Ela carrega uma pequena mensagem, um disco dourado com sons e imagens da Terra, um registro de quem somos. Nele há o som do mar, o riso de uma criança, saudações em várias línguas e uma seleção de músicas, entre elas o Concerto de Brandemburgo, de Bach. Talvez nenhuma metáfora seja mais bela que essa, um fragmento do planeta viajando pelo vazio, levando consigo uma canção. O espaço silencioso escuta. A nave avança devagar, uma relíquia movida por esperança. Ela atravessou o limite do Sol, entrou no espaço interestelar e continua sua jornada, levando consigo a lembrança de um pequeno mundo azul que quis ser ouvido. A Voyager 1 está a mais de 24 bilhões de quilômetros de nós. Seu sinal, fraco, ainda chega,
uma pulsação de rádio que leva mais de 20 horas para atravessar o abismo. Quando ela olha para trás, a Terra é apenas um ponto. Foi o astrônomo Carl Sagan quem pediu que a sonda virasse sua câmera e fotografasse o planeta à distância. A imagem ficou conhecida como pálido ponto azul. Na fotografia, a Terra ocupa menos de um pixel, um minúsculo reflexo suspenso num raio de luz. Sagan disse: "Olhem novamente para esse ponto. É aqui que vivemos. Todos que você ama, todos que você conhece, todos os seres humanos que já existiram, viveram suas vidas aqui." E ao ouvir essas palavras, algo dentro de nós muda. Porque compreendemos, ainda que por um instante, a delicadeza de estar vivo num universo tão vasto. Viajar pelo cosmos é também voltar o olhar para si mesmo. Cada distância percorrida revela não apenas o que está fora, mas o que habita dentro. A imensidão lá fora nos ensina humildade, e a consciência disso nos aproxima de um tipo raro de paz. Entendemos que o universo não é hostil, ele é indiferente, mas essa indiferença é o que o torna puro. E enquanto a sonda continua, carregando sua pequena canção, percebemos que talvez o universo não precise responder. Basta que ele ouça. Basta que continue existindo, infinito e silencioso, enquanto nós seguimos tentando compreender o significado desse brilho tênue chamado vida. E talvez para entender o que somos, precisemos primeiro lembrar o quanto já viajamos, mesmo sem sair do lugar. Quando o olhar atravessa os confins do sistema solar e se afasta das últimas marcas da influência do Sol, algo muda dentro de nós. A ideia de distância deixa de fazer sentido. Não há mais rotações familiares, nem órbitas conhecidas. O espaço torna-se um deserto sem caminhos, um oceano sem marcos, onde o silêncio é mais profundo do que qualquer som que já existiu. É nesse espaço interestelar que a vastidão começa a se revelar por inteiro. Um lugar onde o tempo parece flutuar e a luz é uma memória viajando sozinha. Entre as estrelas, há mais vazio do que matéria. Cada ponto luminoso que vemos no céu está separado de outro por trilhões de quilômetros. O Sol, por exemplo, é uma estrela comum, cercada por um punhado de vizinhas. A mais próxima, Próxima Centauri, está a mais de 4 anos-luz de distância. Isso significa que a luz que parte dela hoje só chegará até nós daqui a 4 anos. E, portanto, quando a observamos, vemos o passado. É sempre o passado. O espaço é um imenso arquivo de luz antiga e nós, observadores pacientes, somos leitores que folheiam as páginas de um livro que nunca termina. Se pudéssemos percorrer essa distância, passando pela poeira fria e pelos fragmentos de cometas que vagam sem destino, veríamos o Sol encolher até se tornar apenas mais uma estrela entre milhares. E perceberíamos algo sutil. O que chamamos de céu noturno é apenas a borda interior de uma imensidão muito maior. Cada ponto de luz é uma janela aberta para uma história que começou muito antes de nós. A Via Láctea, nossa galáxia, é uma dessas histórias. Uma espiral de cerca de 200 bilhões de estrelas, girando lentamente em torno de um centro que nunca vemos, um núcleo envolto em poeira e energia, onde se esconde um buraco negro supermassivo. Seu nome é Sagitário Acasa, e ele tem uma massa de mais de 4 milhões de sóis, mas mesmo com toda essa força, ele é invisível. O que o denuncia é o movimento das estrelas ao seu redor, girando velozmente, como folhas presas a um redemoinho. Buracos negros são o ponto final do espaço-tempo, lugares onde a gravidade se torna tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. São como cicatrizes do universo, formadas quando estrelas muito massivas morrem e colapsam sobre si mesmas. No centro da galáxia, esse colapso não é destruição, mas estrutura. É o vazio que mantém a forma, a ausência que dá sentido à espiral. E talvez haja nisso uma lição discreta. Às vezes, é o que não vemos que mantém tudo em seu lugar. A Via Láctea é vasta demais para caber em qualquer ideia. Nosso sistema solar está localizado em um de seus braços menores, chamado Braço de Órion, a cerca de 27 mil anos-luz do centro.
Se pudéssemos cruzar a galáxia de ponta a ponta, viajando na velocidade da luz, levaríamos 100.000 anos. 100.000 anos para atravessar uma única estrutura entre bilhões. É um número tão grande que se transforma em sensação. A sensação de que o tempo se dilata junto com a distância. E, no entanto, a galáxia não está parada. Ela se move, girando lentamente, como uma folha arrastada por um vento invisível. O Sol completa uma volta ao redor do centro galáctico a cada 220 milhões de anos. Desde o surgimento da Terra, o Sistema Solar já deu mais de 20 voltas em torno desse núcleo invisível. Cada revolução é uma era, um ciclo que ultrapassa todos os calendários humanos. Talvez possamos imaginar a galáxia como uma cidade de luzes. Algumas ruas brilham mais, outras se apagam, e há regiões inteiras mergulhadas na escuridão. Estrelas nascem e morrem todos os dias, num ritmo que não obedece à pressa de ninguém. Uma estrela é uma fogueira de hidrogênio. Átomos se fundem, liberando energia. É a alquimia do cosmos, o mesmo processo que no futuro criará o oxigênio que respiramos, o ferro do nosso sangue, o cálcio dos ossos. As estrelas são fábricas de elementos, e tudo o que somos foi moldado por elas. Quando uma estrela explode, lança seus fragmentos ao espaço. E desses fragmentos, um dia, nascerão planetas, oceanos, olhos. Cada átomo do nosso corpo já pertenceu a uma estrela que morreu. Somos feitos de poeira estelar, e talvez seja por isso que o céu nos chama com tanta insistência. Há algo em nós que reconhece a origem. Quando olhamos para as constelações, não estamos apenas observando o exterior. Estamos reencontrando partes esquecidas de nós mesmos. Mas há algo mais impressionante. A Via Láctea não está sozinha. Ao seu redor, como satélites silenciosos, orbitam pequenas galáxias anãs, esferas de estrelas que se movem como companheiras fiéis. E além delas, a uma distância colossal, há outras galáxias, Andrômeda, Triângulo e bilhões de outras, espalhadas pelo cosmos como ilhas de luz em um oceano negro. Andrômeda, nossa vizinha mais próxima, está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. E, num futuro distante, as duas galáxias irão colidir, fundindo-se em uma nova forma, um novo desenho no mapa do universo. O que parece destruição na escala cósmica é apenas transformação. Quando galáxias se encontram, suas estrelas raramente colidem. O espaço entre elas é vasto demais. Elas se misturam como névoas, reorganizando-se lentamente até formar uma nova harmonia. O universo é um artista paciente, redesenhando suas próprias formas sem pressa. As primeiras pessoas a olhar o céu e perceber que as estrelas se agrupavam em uma faixa luminosa chamaram-na de caminho de leite. Os gregos a imaginavam como leite derramado da deusa Hera. Os chineses, como um rio celeste que separava dois amantes. Cada cultura encontrou ali um símbolo de travessia, de distância e de desejo. E, de certa maneira, elas estavam certas. Porque atravessar a Via Láctea, mesmo que apenas com o pensamento, é atravessar a fronteira entre o conhecido e o imensurável. Hoje sabemos que existem trilhões de galáxias e que cada uma delas abriga bilhões de estrelas. Mesmo assim, a sensação é a mesma dos antigos, a de que há algo no céu que fala de nós, algo que ecoa uma saudade que não sabemos nomear. É como se o universo fosse um espelho quebrado, refletindo fragmentos de um mesmo rosto, o rosto da própria existência tentando se reconhecer. E quando a mente se dá conta dessa escala, não há espanto, mas um tipo de paz. O infinito deixa de ser ameaça e passa a ser companhia. Cada estrela distante é um lembrete de que fazemos parte de algo que nunca termina, algo que se move e se refaz desde sempre. A noite segue calma. As estrelas continuam em suas órbitas invisíveis, traçando desenhos que o tempo apaga e recria. Nada está parado, nem o silêncio. Tudo se move, tudo respira, tudo continua. E talvez para entender o universo, precisemos primeiro aprender a ouvir o som do que parece não ter som, o murmúrio do espaço entre as estrelas, onde o infinito se esconde. Atravessar a galáxia
É como caminhar dentro de uma memória em movimento. Cada estrela é uma lembrança acesa há milhões de anos, e o que vemos agora é apenas o vestígio de algo que já mudou de lugar. A luz, viajando pelo vazio, carrega consigo o tempo. E quanto mais longe olhamos, mais antigos se tornam os instantes que alcançamos. O espaço é, portanto, um espelho estendido no tempo, um reflexo onde o passado e o presente se confundem, e onde o futuro é apenas uma direção que a luz ainda não percorreu. As galáxias vistas à distância parecem silenciosas e imutáveis, mas cada uma delas é uma cidade viva, onde bilhões de estrelas nascem, envelhecem e desaparecem sem que o universo pare para assistir. Elas se organizam em formas que lembram redemoinhos, espirais, elipses ou manchas de luz dispersas, como se o cosmos pintasse a si mesmo em gestos lentos. A teia cósmica, essa imensa estrutura formada por filamentos de matéria e energia escura, conecta tudo como uma rede invisível, sustentando os aglomerados de galáxias como contas de um colar feito de luz. A luz é o fio que costura o universo, mas há algo que a ultrapassa: a gravidade. Essa força invisível é o escultor silencioso do cosmos. Ela molda as órbitas, une o que estava disperso e faz nascer estruturas que duram bilhões de anos. Sem ela, nada teria se unido. Não haveria estrelas, planetas, nem olhos para vê-los. A gravidade é, de certo modo, a respiração do universo, um sopro que atrai tudo para o centro de tudo. Mas o que nos sustenta hoje como estabilidade já foi caos. Há cerca de 13 bilhões de anos, as primeiras galáxias começaram a surgir a partir das flutuações iniciais deixadas pela radiação cósmica. Eram pequenas, turvas, feitas de gás e poeira. Com o tempo colidiram, se fundiram, se transformaram. Cada fusão era uma nova dança gravitacional, uma coreografia de fogo e escuridão. A Via Láctea, nossa casa, também nasceu assim, do encontro entre antigas galáxias que deixaram de existir, mas que continuam vivendo dentro de nós, nos átomos, nas órbitas, na lembrança luminosa que nos trouxe até aqui. Há uma beleza discreta nesse ciclo de destruição e criação. O universo não desperdiça nada. Cada estrela que morre devolve ao espaço os elementos que um dia usou para brilhar. O ferro, o carbono, o oxigênio, tudo isso é semeado de volta, tornando possível que novas estrelas, novos mundos e novas formas de vida apareçam. É como se o cosmos respirasse em eras, inspirando e expirando luz. Quando olhamos para os grandes aglomerados de galáxias, como o aglomerado de Virgem ou o de Coma, o que vemos é uma arquitetura feita de distâncias inconcebíveis. Centenas, milhares de galáxias presas umas às outras pela gravidade, movendo-se em lentidão majestosa. Elas não flutuam sozinhas. Formam parte de uma teia maior, uma estrutura cósmica que se estende por bilhões de anos-luz. As observações do telescópio Hubble e, mais recentemente, do James Webb, revelam esse padrão grandioso, o universo como uma teia luminosa, com vazios colossais entre os filamentos. E é nesses vazios que o mistério se aprofunda. Porque o que não vemos é muito mais abundante do que o que vemos. A matéria comum, a que forma estrelas, planetas e seres, representa apenas cerca de 5% do universo. O restante é feito de matéria escura e energia escura, substâncias que não emitem luz, mas que exercem influência sobre tudo. A matéria escura age como uma cola invisível, mantendo as galáxias coesas. A energia escura, ao contrário, parece empurrar o espaço, acelerando sua expansão. O universo, portanto, vive num equilíbrio delicado entre o que atrai e o que afasta. Talvez essa tensão seja o segredo da existência. A vida também se mantém entre forças opostas, o impulso de permanecer e o desejo de seguir. O cosmos, em sua imensidão, reflete o mesmo paradoxo: a necessidade de unir e a inevitabilidade de se expandir. Cada estrela é um ponto de convergência dessas forças. Ela brilha enquanto o equilíbrio se mantém. Quando ele se desfaz, ela morre e o ciclo recomeça.
Às vezes gosto de imaginar que cada galáxia é uma célula do corpo do universo, cada uma com seu núcleo, suas artérias de luz, seu metabolismo gravitacional. O espaço entre elas seria o tecido invisível que as conecta. Se pensarmos assim, então o cosmos é um ser vivo, não no sentido biológico, mas no sentido de algo que pulsa, que muda, que cresce. E nós, minúsculos habitantes de um de seus pontos quase apagados, somos parte desse mesmo organismo. Há uma história contada pela luz e a outra escrita na escuridão. Os telescópios captam o que brilha, mas o que realmente define o cosmos é o que não se vê. As galáxias flutuam dentro de halos de matéria escura, esferas gigantescas e intangíveis que não emitem radiação, mas cuja presença é detectada pelo modo como dobram a luz. Esse fenômeno, chamado de lente gravitacional, é um dos gestos mais poéticos do universo. O espaço se curva e o tempo se dobra, revelando o invisível através do visível. É como se o cosmos escrevesse em linguagem de distorções. Cada raio de luz é desviado, moldado, transformado. E quando os astrônomos decifram essas distorções, conseguem ver além do que seria possível, enxergando galáxias tão distantes que suas imagens começaram a viajar antes mesmo de a Terra existir. É uma arqueologia de luz, escavar o passado com olhos de vidro e espelhos de precisão. Mas por mais longe que se olhe, sempre haverá um limite. Não apenas o limite físico da velocidade da luz, mas o limite do próprio olhar. O universo observável é o que conseguimos perceber, mas o universo real pode ser infinitamente maior. O que está além talvez nunca chegue até nós, porque o próprio espaço se expande mais rápido do que a luz pode atravessá-lo. É como correr sobre um tapete que se estica a cada passo. Quanto mais tentamos alcançar o fim, mais o fim se afasta. E, no entanto, há serenidade nesse impossível. O universo não foi feito para ser totalmente visto. Talvez ele exista justamente para que continuemos a olhar. A curiosidade é a força que espelha a gravidade da alma. É o que nos mantém orbitando o mistério, sem jamais tocá-lo por completo. Enquanto a noite avança e o frio se aproxima, o céu permanece imóvel e vivo, cheio de distâncias e significados. Cada ponto de luz é uma voz antiga, e todas juntas formam uma melodia que atravessa o tempo. A galáxia gira devagar, o espaço se estende, e nós, pequenos e passageiros, continuamos tentando compreender o que há nesse movimento. E talvez, para entender o que há lá fora, precisemos primeiro aceitar o que há dentro, o mesmo vazio, a mesma força invisível que nos move, silenciosa, entre uma estrela e outra. À medida que seguimos para além das galáxias mais próximas, algo muda na percepção, não apenas no olhar, mas na forma de sentir o tempo. O universo parece perder a pressa, a escala se dilata, o silêncio se adensa e a distância deixa de ser medida em quilômetros, passando a ser contada em eras. O olhar se torna um viajante solitário, movendo-se sobre uma ponte feita de luz antiga. Há algo quase sagrado nesse percurso. É como caminhar dentro de um sonho que o próprio cosmos sonha. As grandes estruturas cósmicas se revelam como teias colossais, filamentos luminosos conectando aglomerados de galáxias, desenhando um mapa invisível que se estende por bilhões de anos-luz. Essa rede, chamada de teia cósmica, é o esqueleto do universo. A matéria escura que não vemos delineia os fios. A matéria comum, feita de estrelas e gases, brilha sobre eles como orvalho sobre uma teia ao amanhecer. Quando os astrônomos observam essa estrutura, percebem que o cosmos não é um vazio aleatório, mas um organismo com forma e ritmo. Há simetria, há harmonia, e há também um estranho tipo de silêncio que parece conter intenção. Os vazios entre os filamentos são tão imensos que uma nave viajando à velocidade da luz levaria bilhões de anos para cruzá-los. E ainda assim, mesmo o que chamamos de vazio está cheio de energia. O espaço não é um nada, mas um tecido vibrante, uma espécie de campo onde o tempo se dobra e a matéria se ergue como ondas num oceano escuro. Talvez o universo seja menos uma máquina e mais um fluxo,
menos um palco de coisas, mais uma melodia que se sustenta no próprio movimento. O físico John Wheeler dizia que o espaço-tempo se comporta como uma espécie de espuma quântica, um mar em constante agitação no nível mais profundo da realidade. O que chamamos de partículas seriam pequenas ondulações nessa superfície, e o que chamamos de gravidade seria a curvatura desse mesmo tecido. É difícil imaginar isso sem recorrer à poesia. O universo como uma pele que sente, que se curva sob o peso da existência. Cada estrela, cada planeta, cada corpo de matéria é uma marca nessa superfície sensível, como o toque de uma mão sobre a água. E é curioso pensar que o tempo, que parece tão estável, é também elástico. Einstein mostrou que o tempo e o espaço são inseparáveis, partes de uma mesma entidade. A presença de massa e energia deforma esse tecido, fazendo o tempo correr mais devagar nas proximidades de objetos massivos. Isso significa que o tempo não é universal. Ele varia, dobra-se, hesita. Em um planeta denso, o agora se arrasta. Entre as estrelas, ele se estende. E nós que acreditamos viver em um fluxo constante, estamos, na verdade, navegando sobre uma superfície maleável que se curva sob nossos próprios passos. Essa ideia transforma o cosmos em algo quase orgânico. O espaço-tempo não é o cenário, mas o próprio corpo do universo, e tudo o que existe, da poeira interestelar ao pensamento humano, é uma ondulação nesse corpo. O que chamamos de matéria não é sólido, mas vibração. O que chamamos de tempo não é linha, mas respiração. E talvez o que chamamos de real seja apenas o instante em que essa respiração passa por nós. Enquanto isso, as galáxias continuam a se afastar. A expansão do universo não é apenas o afastamento de corpos no espaço, mas o próprio espaço se expandindo entre eles. Imagine pontos desenhados em um balão que infla. Os pontos não se movem sobre a superfície, é a superfície que cresce. Assim também o cosmos. O que se expande não é o que está dentro, é o próprio contorno. Por isso, quanto mais distante uma galáxia, mais rápido ela parece se afastar. O espaço é o movimento em si. Essa expansão foi uma das maiores descobertas da ciência moderna, confirmada por Edwin Hubble, ao observar o desvio para o vermelho nas galáxias. Quanto mais distante o objeto, mais sua luz se alonga, como se o universo respirasse em um ritmo lento, esticando os fios da realidade. É uma dança silenciosa, uma coreografia feita de distâncias e de tempo. Mas há algo ainda mais enigmático nessa história. Ela não desacelera, como seria esperado. A expansão está acelerando. Algo, que chamamos de energia escura, parece empurrar o espaço para fora, fazendo o universo crescer cada vez mais depressa. A energia escura é o mistério mais profundo da cosmologia atual. Representa quase 70% de tudo o que existe, e ainda assim, ninguém sabe o que ela é. Alguns dizem que é uma propriedade do próprio vácuo, uma espécie de pressão negativa. Outros acreditam que seja um campo quântico ainda não compreendido, mas talvez seja simplesmente o modo como o universo se refaz, um sopro interno, uma expansão que é também lembrança. O cosmos não se dispersa, ele se expande como quem respira mais fundo, abrindo espaço para continuar existindo. E é nesse crescimento que o tempo encontra seu paradoxo. Porque quanto mais o universo se expande, mais distante se torna o que antes era próximo. A luz que hoje nos alcança um dia deixará de chegar. As galáxias mais afastadas desaparecerão além do horizonte cósmico, e o céu do futuro será mais escuro, mais silencioso. O universo se tornará um arquipélago de solidões, cada ilha de estrelas separada por oceanos intransponíveis. Mas talvez o fim da luz não seja um fim. Talvez seja apenas uma nova forma de silêncio. Assim como o som não pode viajar no vácuo, talvez a consciência precise desse vazio para se ouvir. O escuro, afinal, sempre foi o pano de fundo da criação. É nele que as estrelas se acendem, é dele que a vida nasce, é nele que a mente descansa. O universo, nesse sentido, é uma alternância de claridade e sombra,
de presença e ausência. O que se expande fora é o mesmo que se aprofunda dentro. Às vezes penso que a energia escura é o outro nome do mistério. É o que empurra tudo para frente, mesmo sem sabermos por quê. É o impulso invisível que mantém o universo em movimento, o mesmo impulso que faz uma semente germinar ou uma mente buscar o desconhecido. O cosmos se expande porque talvez a própria existência seja curiosa, e a curiosidade é a força mais antiga que existe. Olhando para o céu, tudo parece imóvel, mas, na verdade, cada ponto de luz é uma flecha disparada no escuro. Cada partícula é uma onda tentando se lembrar de onde veio. O espaço continua crescendo, e nós crescemos junto em pensamento. Há um conforto nisso, saber que o universo não é estático, que ele ainda está sendo criado, agora neste exato instante, enquanto respiramos. E talvez, se pudéssemos ouvir o som da expansão, ele seria como um suspiro profundo. Um lembrete de que até o infinito precisa se mover para continuar sendo infinito. E talvez, para entender o que o universo se torna, precisemos primeiro compreender por que ele nunca deixa de começar. Há um ponto na viagem em que o olhar começa a se cansar, não por falta de curiosidade, mas porque o próprio infinito pesa sobre a mente. As distâncias tornam-se tão imensas que perdem significado. As medidas se diluem, os números já não cabem na imaginação. É o momento em que o universo deixa de ser apenas um mapa e se torna uma sensação, uma espécie de vertigem tranquila diante do que não tem fim. É aqui que começamos a perceber que olhar para o cosmos é, ao mesmo tempo, olhar para dentro. As galáxias mais distantes, observadas pelos telescópios, são também as mais antigas. A luz que chega até nós partiu há bilhões de anos, quando o universo ainda era jovem. Cada uma delas é uma cápsula do tempo, uma lembrança fossilizada em luz. Quando o telescópio espacial James Webb foi lançado, em 2021, ele nos permitiu ver mais longe do que jamais havíamos visto e, consequentemente, mais para trás no tempo. Suas lentes capturaram galáxias formadas apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Elas são pequenas, compactas, mas repletas de energia. São o primeiro alvorecer da estrutura cósmica, o início daquilo que, mais tarde, se tornaria o universo que conhecemos. Essas galáxias jovens brilham em tons avermelhados, não porque sejam realmente vermelhas, mas porque sua luz foi esticada pela expansão do espaço. O que antes era ultravioleta, agora se alongou até o infravermelho, invisível aos nossos olhos. É esse desvio, chamado redshift, que revela o quanto a luz viajou e, portanto, o quanto o universo se expandiu. Cada fóton que chega até nós é um sobrevivente de uma travessia inimaginável. É como se estivéssemos recebendo neste instante o eco da infância do cosmos. Há algo de poético nesse contraste. O passado e o presente se tocam pela luz. O que vemos agora é uma lembrança que levou bilhões de anos para alcançar nossos olhos. E quando olhamos, tornamo-nos parte dessa lembrança. O universo se vê através de nós, e por um breve instante, o tempo deixa de ser uma linha para se tornar um círculo. As imagens do Webb revelaram estruturas surpreendentes, galáxias em espiral já formadas, muito antes do que a teoria previa. A ciência, que avança pela dúvida, precisou ajustar sua própria narrativa. Isso é o mais bonito no conhecimento. Ele não é um muro, é um rio. E como todo rio, muda de curso conforme descobre novos caminhos. Talvez o universo seja menos previsível do que pensávamos. Talvez ele goste de nos surpreender. Entre essas galáxias distantes, há regiões que jamais veremos. A luz delas ainda não teve tempo de chegar, e talvez nunca chegue. São territórios além do nosso horizonte cósmico, espaços onde o tempo corre, mas que, para nós, permanecerão para sempre no escuro. É curioso pensar que o universo observável é apenas uma pequena fração do universo real. O que está além não é ausência, mas invisibilidade. E ainda assim, existe. O invisível
é a maior parte de tudo. Talvez o invisível também habite em nós. Há partes da mente que funcionam como galáxias ocultas, distantes, mas influentes. Pensamentos que orbitam em silêncio, sentimentos que só percebemos quando a luz interior os alcança. A viagem pelo cosmos, no fundo, é também uma viagem pela consciência. Quanto mais longe olhamos, mais nos reconhecemos. Há uma ideia na cosmologia chamada horizonte de partículas, o limite máximo do universo observável. Para nós, esse limite está a cerca de 46 bilhões de anos-luz de distância. É o ponto além do qual nada pode ser visto, porque o espaço se expandiu mais depressa do que a luz pôde viajar. Esse horizonte cresce à medida que o tempo passa, não porque as coisas se aproximem, mas porque o espaço se amplia, revelando novos fragmentos do passado. É como assistir a um filme que se projeta enquanto o próprio projetor se afasta. E há também outro horizonte, ainda mais intrigante, o horizonte de eventos. Ele marca a fronteira final da visibilidade cósmica, um ponto além do qual as galáxias recuam mais rápido do que qualquer sinal pode alcançar. Mesmo a luz, com toda sua pressa, é deixada para trás. Essas galáxias, embora existam, já estão se apagando de nosso mapa. É como se o universo estivesse aos poucos desligando as luzes do palco, uma a uma, enquanto a peça continua em silêncio. Mas talvez o fim da visão não seja o fim da história. A expansão acelerada do cosmos nos obriga a aceitar a ideia de limite e, ao mesmo tempo, a compreender que o limite é o que nos dá forma. Não há horizonte sem horizonte. Não há finitude sem o contraste do infinito. O que não podemos ver é o que mantém o olhar vivo. A cada nova descoberta, percebemos que a realidade é maior do que o conceito que temos dela. Quando o Hubble, em 1995, apontou seu espelho para uma região aparentemente vazia do céu, uma pequena área do tamanho de uma ponta de alfinete, o resultado foi surpreendente. A imagem revelou milhares de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas, um universo inteiro escondido em um fragmento de nada. Desde então, os astrônomos repetem o experimento com telescópios mais sensíveis, e o vazio continua se revelando cheio. É como se o cosmos dissesse, de maneira silenciosa: olhe outra vez. O nada é apenas o tudo ainda não percebido. Há algo profundamente humano nesse gesto de procurar o que não se vê. O olhar é nossa ferramenta de transcendência. Com ele, ultrapassamos a superfície do tempo e tocamos o que está além do alcance das mãos. Talvez por isso, mesmo nas noites mais escuras, sentimos vontade de erguer os olhos. O céu é um lembrete de que sempre há mais, e enquanto a mente viaja por essas distâncias, o corpo continua aqui, preso à terra, sentindo o frio da noite, o som dos ventos, o peso do próprio coração batendo. Essa dualidade é o que nos define. Somos criaturas que pertencem à matéria e à memória ao mesmo tempo. Somos feitos da mesma poeira que flutua entre as estrelas, mas com um detalhe. Essa poeira aprendeu a perguntar. Talvez seja isso o que distingue a consciência, o fato de poder se admirar com a própria existência. O universo não é apenas algo que observamos, é algo que, através de nós, aprendeu a se observar. Cada nova imagem enviada por um telescópio, cada partícula detectada em um acelerador, é, de certo modo, o cosmos tentando se lembrar de si mesmo. Olhando para as galáxias mais distantes, percebemos que somos herdeiros de uma longa jornada da luz. Tudo o que somos veio de uma viagem que começou antes do tempo humano existir. E ainda assim, mesmo cercados por esse abismo, sentimos ternura, porque há uma delicadeza em saber que fazemos parte de algo que nunca poderemos medir completamente. O infinito não precisa ser entendido, basta ser sentido. O universo não exige respostas, ele pede contemplação. E talvez, para compreender o que está além do olhar, precisemos primeiro aprender a enxergar o invisível, aquilo que vive em silêncio, esperando ser descoberto dentro de nós. Há um momento, quando se observa o universo por tempo suficiente, em que o olhar começa a se desfazer. Não porque o que se vê seja incompreensível, mas porque a própria ideia de ver deixa de fazer sentido.
O cosmos é vasto demais para caber nos olhos. É como tentar conter o mar dentro de uma concha. A imensidão não é apenas uma paisagem, é uma condição do ser. E à medida que a luz viaja e o tempo se dobra, começamos a entender que não estamos apenas olhando o universo. Ele também está nos olhando, em silêncio, como se esperasse algo de volta. As galáxias que habitam os limites do universo observável são quase fantasmas. Sua luz é tão antiga que se confunde com o nascimento do próprio espaço. Algumas delas estão tão distantes que já deixaram de existir há bilhões de anos, mas sua luz continua vindo, persistente, atravessando o tempo como uma lembrança que se recusa a desaparecer. Quando essa luz chega até nós, ela não é mais a mesma. Esticada pela expansão cósmica, enfraquecida pela distância, ela se torna um sussurro luminoso, uma história contada em voz baixa. O telescópio espacial Hubble e depois o James Webb tornaram-se os cronistas dessas distâncias. Suas lentes não apenas veem, elas escutam o tempo, captam os ecos mais antigos da criação, as primeiras galáxias que acenderam suas luzes no escuro primordial. Cada ponto registrado nas imagens é o vestígio de algo que brilhou quando o universo ainda estava aprendendo a ser universo. O que observamos, portanto, não é o cosmos de agora, é seu passado. Olhar o universo é sempre olhar para trás, e quanto mais longe olhamos, mais fundo mergulhamos em sua infância. Essas galáxias antigas, pequenas e compactas, são como sementes de estrelas. Dentro delas, a matéria começa a se organizar, o hidrogênio se comprime, a gravidade desenha os primeiros contornos da forma. É o nascimento da estrutura, da simplicidade à complexidade, da energia ao corpo. E, de algum modo, o que acontece lá é também o que acontece aqui, em outra escala, com outra linguagem, porque o universo repete a si mesmo. O mesmo padrão que une os átomos une também as galáxias. As leis que fazem uma estrela brilhar são as mesmas que permitem o batimento de um coração. A diferença está apenas na medida do tempo. Há uma beleza estranha nesse espelhamento. É como se o cosmos fosse um artista paciente, desenhando o mesmo tema em escalas diferentes, o da emergência da forma a partir do caos. E cada repetição vem acompanhada de um silêncio, um intervalo em que o universo parece pensar sobre o que acabou de criar. As galáxias mais antigas são observadas hoje no limite do visível. Suas luzes viajam a 13,4 bilhões de anos e o espaço entre elas continua se expandindo. Quando finalmente as vemos, estamos vendo um passado que já não existe, um brilho que partiu antes mesmo de a Terra nascer. É uma sensação paradoxal, porque ao mesmo tempo que vemos o passado, esse passado está se afastando de nós mais depressa do que a luz pode viajar. É como tentar tocar uma lembrança que recua toda vez que nos aproximamos. Mas talvez seja justamente essa distância que dá sentido à busca. A impossibilidade não é uma barreira, é o que mantém o olhar vivo. O universo observável não é um limite fixo, é um horizonte móvel. A cada segundo ele cresce um pouco mais, revelando fragmentos do que antes estava oculto. É como se o próprio cosmos nos dissesse, ainda há mais. E esse ainda há mais é o impulso que move a ciência, a filosofia e talvez até a poesia. Quando olhamos para as imagens do universo profundo, é difícil não sentir um tipo de humildade luminosa, a sensação de que somos feitos do mesmo brilho que tentamos compreender. O carbono do nosso sangue, o ferro do nosso coração, o oxigênio que respiramos, tudo foi forjado em estrelas que morreram antes que houvesse olhos para vê-las. Nós somos, literalmente, o universo contemplando sua própria história. A luz que viaja entre as galáxias viaja também dentro de nós, refletida nas sinapses, transformada em pensamento. Talvez por isso o ato de olhar o céu seja tão antigo, tão essencial. É o universo recordando o que ele é. Há um ponto, no entanto, em que o olhar chega ao limite do visível. Ali, o que existe não é luz, mas a lembrança dela. O fundo cósmico de micro-ondas, o resíduo do Big Bang, a fronteira final do que a luz pode revelar.
Além disso, tudo é pura possibilidade. Não sabemos o que há, apenas que há. É o limiar entre o ser e o mistério. O universo observável é como uma janela aberta, e além dela, há um campo infinito de perguntas. Os cientistas tentam imaginar o que pode estar do outro lado desse horizonte. Talvez regiões do cosmos que seguem leis diferentes, onde a matéria se organiza de outro modo, onde o tempo corre em outra direção. Ou talvez apenas mais do mesmo. Um infinito repetindo o infinito, como reflexos enfrentando-se num espelho. Nenhuma dessas ideias é absurda. Todas são tentativas humanas de tocar o intocável. Mas há algo que a ciência e a contemplação compartilham. Ambas compreendem que não há centro. Nenhum ponto fixo no universo pode ser chamado de meio. Onde quer que estejamos, o cosmos se estende igualmente em todas as direções. Isso significa que, de qualquer lugar, o universo parece o mesmo, vasto, homogêneo, sem fronteiras. Somos observadores no interior de uma esfera de luz que se expande, e o que vemos é o reflexo dessa expansão. Essa ausência de centro é um dos conceitos mais profundos da cosmologia. Ela nos retira do privilégio da centralidade e, paradoxalmente, nos devolve a essência. Não somos o centro do universo, mas o universo está inteiro em nós. A mesma matéria que circula nas nebulosas também flui nas veias. O mesmo tempo que molda as galáxias, move o pensamento. Não há separação entre o que observa e o que é observado. E talvez essa seja a grande revelação do cosmos. O que chamamos de lá fora é, na verdade, uma extensão do aqui dentro. O infinito não está distante. Ele se dobra, silencioso, sobre o instante presente. O universo observável é apenas o espelho que nos permite vislumbrar essa unidade. Tudo o que se vê é parte de uma mesma respiração. A expansão das galáxias é o mesmo movimento que faz o peito subir e descer enquanto respiramos diante da noite. E quando o olhar se cansa e o pensamento se dissolve, resta apenas o silêncio. O mesmo silêncio que sempre esteve lá, sustentando o espaço entre as estrelas. E talvez para entender o que existe além do olhar, precisemos primeiro compreender o que permanece mesmo quando deixamos de ver. Quanto mais longe o olhar viaja, mais o tempo se dissolve. As distâncias deixam de ser apenas medidas e passam a ser sensações, um tipo de lentidão que não pertence à Terra, mas ao próprio universo. Às vezes, parece que o espaço não é feito de matéria, mas de espera. Cada fóton que chega até nós é o resultado de uma jornada que atravessou bilhões de anos. E em cada um deles, o tempo deixou marcas invisíveis como rugas na superfície de uma lembrança. Os telescópios, que hoje captam essas luzes antigas, não são apenas máquinas, são extensões da curiosidade humana. Instrumentos que transformam a ausência em presença, o invisível em significado. Quando o James Webb olha para o céu, ele não vê o agora, ele escuta o passado. A luz que entra em suas lentes partiu quando o universo ainda era criança, quando as primeiras estrelas estavam se acendendo. É uma arqueologia cósmica, onde cada fóssil é uma onda de luz. Essas ondas, esticadas pelo tempo e pela expansão do espaço, carregam as cicatrizes do próprio universo. O que chamamos de ver é, na verdade, interpretar ecos. Cada ponto luminoso que o telescópio registra é um evento que aconteceu há bilhões de anos e que continua se repetindo dentro de nós, transformado em pensamento. A astronomia é a arte de ler o silêncio da luz. E, de certo modo, a mente humana é o instrumento que traduz esse silêncio em sentido. O universo, em sua grandeza, parece vazio, mas o vazio não é ausência, é plenitude em estado de repouso. Há mais energia no espaço vazio do que em todas as estrelas somadas. A física chama essa energia de vácuo quântico, um campo vibrante que nunca está completamente quieto. Mesmo no nada, há movimento. Mesmo no silêncio, há som. O universo nunca dorme. Ele respira em ondas, pulsa em escalas que nossos sentidos não alcançam. Talvez essa seja uma das ideias mais belas que a ciência já revelou. O nada não existe.
O que chamamos de vazio é apenas um intervalo entre presenças. É como o silêncio entre duas notas musicais. Sem ele, a melodia não teria forma. O espaço, portanto, é uma partitura, e o tempo é o ritmo com que ela é tocada. Nós somos uma pequena variação dessa música infinita, uma vibração consciente dentro de uma sinfonia que começou há bilhões de anos e ainda continua sendo escrita. Mas há algo ainda mais intrigante nessa melodia. Ela não é aleatória. As equações que descrevem o cosmos mostram uma precisão quase poética. A quantidade de energia, a taxa de expansão, a força das interações fundamentais, tudo parece sintonizado para permitir a existência de estrelas, planetas e, eventualmente, da vida. Se a força da gravidade fosse um pouco mais intensa, o universo teria colapsado sobre si mesmo logo após o Big Bang. Se fosse um pouco mais fraca, as galáxias nunca teriam se formado. É como se o cosmos tivesse encontrado um equilíbrio delicado, uma harmonia entre o caos e a estrutura. Os cientistas chamam isso de princípio antrópico, a ideia de que o universo tem as propriedades necessárias para permitir que seres conscientes o observem. Não significa que o cosmos tenha sido criado para nós. Talvez apenas que nós emergimos dele da única forma possível. Como flores que só desabrocham quando o clima é exato, a consciência surgiu quando o universo atingiu a temperatura certa, a complexidade certa, o tempo certo. É estranho pensar que essa consciência, que agora contempla o infinito, é feita da mesma matéria que dança nas nebulosas. O cálcio de nossos ossos, o carbono de nossas células, o ferro de nosso sangue, todos nascidos no coração das estrelas. Quando olhamos para o céu, não estamos olhando algo externo. Estamos olhando o espelho daquilo que somos. O universo não é o outro, é o mesmo. Talvez por isso haja algo tão humano em observar o espaço. Cada olhar lançado ao escuro é um gesto de lembrança. É como se uma parte de nós soubesse, ainda que de forma sutil, de onde veio. O cosmos não é um lugar que visitamos, é a casa à qual sempre pertencemos. A distância que sentimos é apenas aparente, mas há perguntas que persistem, mesmo diante dessa imensidão. Por que existe algo em vez de nada? O que fez o universo começar? E o que havia antes do começo? São perguntas que a física toca, mas que a filosofia e a poesia continuam a nutrir. O Big Bang não foi uma explosão no espaço, foi o próprio espaço nascendo. O tempo começou ali, no instante em que a luz e a matéria se separaram. Antes disso, antes não existia. Não havia relógio, nem direção, nem vácuo. Apenas uma condição sem nome. Essa origem continua sendo um dos maiores mistérios da existência. Alguns cientistas acreditam que o universo possa ser cíclico, que o Big Bang tenha sido apenas um dos muitos batimentos de um coração cósmico que se expande e se contrai ao longo da eternidade. Outros imaginam que vivemos em um multiverso, um conjunto infinito de universos coexistindo, cada um com suas próprias leis físicas. E há ainda quem veja o cosmos como uma flutuação quântica, uma faísca de energia que, por acaso, não se apagou. Mas talvez a resposta não esteja em escolher uma teoria, e sim em aceitar o espanto, porque, independentemente da explicação, há algo profundamente tocante no simples fato de existir. O universo poderia não ter sido, e, no entanto, é. E esse já é milagre suficiente. Enquanto o pensamento se perde nessas escalas, o silêncio da noite continua. As estrelas piscam devagar, como se respirassem. O ar parece mais frio e o tempo mais lento. Tudo permanece, e ainda assim, tudo está mudando. As ondas de luz continuam a viajar, os átomos continuam a vibrar, e o universo segue crescendo em todas as direções, inclusive dentro de nós. Talvez o infinito não esteja lá fora, mas aqui, na capacidade de continuar perguntando. A curiosidade é a forma que a existência encontrou de se manter viva. E o olhar humano, pequeno e persistente, é o modo como o cosmos garante que sua história nunca pare de ser contada. E talvez, para compreender o universo,
Não seja preciso dominá-lo com números ou fórmulas. Talvez baste ouvi-lo, porque o cosmos fala ainda que sem palavras, fala através da luz, do tempo e do silêncio. E talvez para entender o que essa voz está dizendo, precisemos primeiro aprender a permanecer quietos, como o próprio universo entre uma estrela e outra. Há instantes em que o universo parece suspenso, como se respirasse lentamente entre uma era e outra. O tempo cósmico é diferente do nosso. Ele não corre, ele se dilata. Tudo acontece em escalas tão vastas que nossos relógios parecem brinquedos, batendo ansiosos dentro de uma eternidade que não se apressa. É nesse ritmo que as estrelas nascem e morrem, que as galáxias se encontram e se separam, que a luz viaja até se tornar memória. O universo é uma grande paciência, uma espera sem pressa. E talvez, de alguma forma, sejamos feitos dessa mesma espera. Cada estrela que brilha no céu é o resultado de um equilíbrio delicado entre forças opostas. De um lado, a gravidade, que tenta colapsar a matéria em direção ao centro. De outro, a fusão nuclear, que gera energia suficiente para resistir a esse colapso. É um diálogo constante entre cair e resistir, um suspiro entre o peso e o fogo. Quando esse equilíbrio se desfaz, a estrela morre, e no seu fim há tanto silêncio quanto luz. Algumas desaparecem suavemente, transformando-se em anãs brancas, pequenos sóis exaustos que continuam a brilhar por bilhões de anos. Outras morrem em explosões tão intensas que, por um breve instante, superam o brilho de toda uma galáxia. São as supernovas, o modo como o universo lembra que até o fim pode ser luminoso. Essas explosões são mais do que espetáculo, são o ato mais generoso do cosmos. É nelas que se formam os elementos mais pesados, o ferro, o ouro, o urânio, tudo aquilo que compõe os planetas, os oceanos e os corpos. É como se no momento da morte, a estrela se abrisse e distribuísse ao espaço os ingredientes da vida. O universo é feito de reciclagem. O que chamamos de nascimento é apenas a continuação de um ciclo antigo, repetido em escalas que a mente mal consegue conceber. Depois da explosão, o que resta de uma estrela pode se tornar muitas coisas. Se a massa for pequena, forma-se uma estrela de nêutrons, uma esfera de poucos quilômetros de diâmetro, mas tão densa que uma colher de sua matéria pesaria bilhões de toneladas. Se for maior, o destino é ainda mais extremo. Um buraco negro. Um ponto onde a gravidade vence todas as forças conhecidas, e nem mesmo a luz consegue escapar. Os buracos negros são o limite da física e da imaginação. Não são apenas objetos, são fronteiras do real. Dentro deles, o espaço e o tempo trocam de papel. O que antes era direção torna-se duração. O que antes era movimento se transforma em silêncio. A relatividade geral de Einstein descreve sua existência com elegância matemática, mas o que acontece dentro do horizonte de eventos, a fronteira além da qual não há retorno, ainda é um segredo. O físico John Wheeler costumava dizer que os buracos negros não têm cabelo. Isso significa que, por fora, todos são idênticos, indiferentes à história de suas origens. Uma estrela que se transforma em buraco negro perde toda a sua individualidade. O que resta é apenas massa, rotação e carga elétrica. É como se a memória da estrela se apagasse. Mas alguns cientistas, entre eles Stephen Hawking, mostraram que talvez nem tudo se perca. Ele propôs que buracos negros emitem uma radiação tênue, um brilho residual conhecido como radiação de Hawking. E se isso for verdade, eles também evaporam lentamente, desaparecendo em silêncio, devolvendo sua energia ao cosmos. Essa possibilidade é profundamente simbólica. Mesmo o que parece eterno pode se desfazer. Mesmo o vazio extremo tem algo a oferecer. O universo não guarda segredos para sempre. Ele apenas os mantém até que alguém aprenda a ouvir. Talvez os buracos negros sejam os corações silenciosos das galáxias. No centro de quase todas elas, há um desses colossos invisíveis, sustentando o equilíbrio de bilhões de estrelas. A Via Láctea abriga um deles, Sagitário Achi.
Ele tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. E ainda assim, cabe dentro de uma região menor do que a órbita de Mercúrio. Não podemos vê-lo, mas podemos sentir sua presença. Estrelas giram em torno dele a velocidades vertiginosas, como grãos de luz sendo puxados por um redemoinho invisível. É uma imagem poderosa, o vazio sustentando o todo, a ausência mantendo a forma, a gravidade de um nada mantendo em órbita o que existe. E quando pensamos nisso, algo dentro de nós se reconhece. Talvez também sejamos feitos de ausências que nos mantêm inteiros. O que chamamos de eu é, em grande parte, o espaço entre pensamentos, o intervalo entre lembranças. A consciência, como o cosmos, não é um sólido, é um campo de movimento, um espelho que se dobra sobre si mesmo. Há uma hipótese fascinante chamada informação holográfica, segundo a qual o universo inteiro poderia ser uma projeção, uma espécie de holograma tridimensional gerado por informações codificadas em sua fronteira. Se isso for verdade, tudo o que percebemos como volume e profundidade seria apenas o reflexo de algo mais fundamental. A realidade seria um tecido de dados vibrando em uma superfície distante. O que chamamos de matéria seria apenas o eco de uma informação gravada na borda do tempo. Essa ideia não é tão distante da poesia quanto parece. Porque, se o universo é um holograma, cada parte dele contém o todo, como um espelho fragmentado que ainda reflete a imagem completa. Isso significa que dentro de cada átomo estaria a memória do universo inteiro. E de certo modo é isso que somos, fragmentos conscientes do todo tentando lembrar de onde vieram. Quando olhamos para o céu, portanto, não estamos apenas olhando para fora. Estamos decodificando uma lembrança. As estrelas são a linguagem em que o universo escreve sua autobiografia. Cada brilho é uma frase. Cada constelação é uma página. E nós, pequenos leitores de luz, tentamos decifrar o texto com a lentidão que o tempo nos permite. O buraco negro, nesse contexto, é uma pausa na narrativa, uma vírgula no discurso do cosmos. Não é o fim, mas o intervalo entre um capítulo e outro. O que entra nele não desaparece, apenas muda de forma. A matéria se curva, o tempo se distorce, a história se reescreve. E, de algum modo, tudo continua. Às vezes imagino o universo como um imenso pulmão, expandindo-se e contraindo-se em ciclos de luz e sombra. A expansão seria o inspirar da criação, os colapsos, o expirar da transformação. Cada estrela que nasce é um novo fôlego. Cada buraco negro é o repouso da respiração. Tudo é movimento, até o silêncio. E quando o pensamento chega ao limite do compreensível, há apenas o fascínio. Porque talvez o mistério não esteja nas respostas, mas no próprio ato de perguntar. O universo não nos pede entendimento, apenas presença. Ele existe, e nós existimos com ele. Isso basta. E talvez para compreender o que está além das estrelas, precisemos primeiro aprender a escutar o que o vazio tenta dizer. Sem som, sem pressa, apenas com o ouvido do coração voltado para o infinito. Há momentos em que o pensamento parece se estender até onde o olhar não alcança, e a fronteira entre o que é real e o que é possível se torna apenas uma névoa. O universo, em sua vastidão, parece esconder mais do que revela, e quanto mais avançamos em direção ao seu limite, mais percebemos que talvez não haja limite algum. Cada resposta abre novas perguntas, como portas sucessivas que levam a corredores ainda mais longos. É o paradoxo do conhecimento. Quanto mais se aprende, mais se percebe o tamanho do mistério. As últimas décadas transformaram nossa compreensão do cosmos. Os telescópios espalhados pelo espaço e pela Terra mostraram que o universo não é apenas um conjunto de estrelas e planetas, mas uma tapeçaria em expansão, costurada por forças invisíveis. Matéria escura, energia escura, dimensões ocultas, conceitos que, há um século, pareceriam ficção, hoje são os alicerces de nossa ignorância mais bela. E o mais fascinante é que, mesmo diante do desconhecido, continuamos a caminhar,
como viajantes noturnos, guiados apenas pela luz das próprias perguntas. A matéria escura é uma dessas sombras que sustentam o universo. Não a vemos, não a tocamos, mas ela está por toda parte. Sabemos que existe porque sentimos sua influência. É ela que mantém as galáxias unidas, que impede que suas estrelas se dispersem. Sem essa presença invisível, o cosmos se desmontaria como areia solta. Representa cerca de 27% de tudo o que há. O que chamamos de matéria comum, estrelas, planetas, corpos, nós mesmos, é apenas uma fina camada luminosa, uma película de realidade flutuando sobre algo muito maior. Os cientistas ainda tentam decifrar do que essa matéria escura é feita. Pode ser composta por partículas ainda não detectadas, chamadas de WIMPs, ou talvez por fenômenos que ainda nem conseguimos imaginar. Ela não emite luz, não reflete luz, não interage com a luz, e por isso permanece invisível. É como um corpo feito apenas de gravidade. Há algo de poético nisso, o universo sustentado por aquilo que não pode ser visto. É como se o invisível fosse o alicerce do real. E se pensarmos bem, essa ideia ecoa em tudo. Nossas vidas também são mantidas por forças que não enxergamos. Lembranças, afetos, medos, desejos. Tudo o que realmente nos move é invisível. Assim como as estrelas precisam da matéria escura para existir em harmonia, talvez também precisemos de nossos mistérios internos para permanecer inteiros. O cosmos e a consciência parecem repetir o mesmo padrão. A luz só faz sentido quando há sombra ao redor. Mas ainda mais enigmática do que a matéria escura é a energia escura, uma força misteriosa que não apenas preenche o espaço, mas o empurra. Descoberta no final do século XX, quando os astrônomos perceberam que o universo não apenas se expandia, mas o fazia cada vez mais rápido, essa energia representa cerca de 68% de tudo o que existe. Isso significa que quase toda a realidade é composta de algo que não sabemos o que é. A energia escura age como um vento invisível que sopra entre as galáxias, afastando-as umas das outras. Ela acelera a expansão do cosmos, dilatando o próprio tecido do espaço-tempo. E o mais curioso é que quanto mais o universo cresce, mais essa energia parece dominar. Em bilhões de anos, se essa tendência continuar, as galáxias se distanciarão tanto que o céu noturno poderá se tornar vazio. Os futuros observadores, em mundos distantes, não verão o universo como o vemos hoje. Verão apenas um escuro profundo, sem vestígios de outras galáxias. O cosmos parecerá imóvel e o passado se tornará invisível. Há algo de melancólico nessa previsão, mas também de profundamente belo. O universo, como tudo o que vive, parece destinado à solidão, e ainda assim há paz nessa solidão. Porque mesmo quando as galáxias desaparecerem umas das outras, a luz que elas emitiram continuará viajando, escondida nas frestas do espaço, como lembranças guardadas em um tempo que já não existe. O universo é uma memória em expansão. Alguns físicos sugerem que essa energia escura pode ser uma propriedade natural do próprio vácuo, uma espécie de respiração do nada. O espaço, em sua quietude aparente, não é vazio. É um campo pulsante, onde partículas virtuais surgem e desaparecem em intervalos tão breves que desafiam o tempo. Talvez a energia escura seja o som desse bater de asas microscópico, multiplicado em escala cósmica. O universo inteiro vibrando em silêncio, como uma corda infinita tocada por uma força que não conhecemos. Há uma simetria estranha nesse pensamento. No menor e no maior, o mistério é o mesmo. O microcosmo e o macrocosmo se espelham. No átomo, as partículas dançam em torno de um núcleo invisível, guiadas por forças que nunca se tocam. Nas galáxias, as estrelas orbitam centros que muitas vezes escondem buracos negros. Do ínfimo ao imenso, o padrão se repete. Movimento em torno do invisível. E se o universo for, na verdade, uma linguagem, uma forma pela qual o nada tenta se expressar, a energia escura seria o sopro dessa fala silenciosa. A matéria escura, a gramática invisível que dá estrutura à frase.
E nós, pequenas partículas conscientes, seríamos as palavras momentâneas de uma história que se escreve há 13,8 bilhões de anos. Às vezes, penso que talvez o universo não esteja apenas se expandindo no espaço, mas também na consciência. A cada nova descoberta, o invisível se torna um pouco mais visível e o desconhecido se transforma em curiosidade. O ato de compreender é, ele mesmo, uma forma de criação. E, de algum modo, é como se o próprio cosmos aprendesse consigo mesmo através de nós. A matéria escura e a energia escura são, até agora, os maiores mistérios da física moderna. Elas não se encaixam perfeitamente nas teorias que temos. É como se a realidade estivesse tentando nos dizer que ainda não sabemos ouvir sua música completa. Estamos percebendo apenas algumas notas, e o resto permanece oculto sob o ruído do desconhecido. Mas há beleza nessa incompletude, porque é ela que nos move, é ela que nos mantém atentos. O universo não nos oferece respostas definitivas, ele nos oferece o dom da busca. Enquanto a noite se estende e o pensamento se perde, o céu parece mais profundo e o som das estrelas mais distante. O vento toca a pele como se também viesse do espaço, um eco da expansão que continua lá fora, e nesse instante tudo parece fazer parte do mesmo movimento. O corpo, o ar, as galáxias, a própria mente. Tudo se expande, tudo se transforma, tudo se liga ao invisível. E talvez o que chamamos de universo observável não seja o limite do que podemos ver, mas o limite do que estamos prontos para compreender. O invisível não é ausência, é apenas o próximo passo da consciência. E talvez para entender o que o universo realmente é, precisemos primeiro aceitar que o essencial sempre esteve escondido, não por acaso, mas por natureza. A noite já está quase imóvel. Há um tipo de silêncio que só aparece quando o tempo parece esquecer de passar. Um silêncio que não é ausência de som, mas presença de tudo. O vento diminuiu, o ar ficou mais frio e o mundo, por um instante, parece suspenso entre o que foi e o que ainda virá. É nesse intervalo que o universo se revela de um jeito diferente, não como uma equação, mas como um respiro. A vastidão que antes parecia distante, agora se aproxima, não em forma de luz, mas em forma de calma. Talvez seja isso o que acontece quando olhamos o cosmos por tempo demais. O espanto dá lugar à aceitação. A curiosidade continua, mas já não dói. A pergunta se transforma em companhia. O infinito, que antes parecia uma vertigem, agora é um horizonte que abraça. O mistério não é mais algo a ser resolvido, e sim algo a ser sentido. E o que antes era um abismo torna-se, de repente, familiar. O universo continua lá fora, respirando devagar, expandindo-se, talvez sonhando. As galáxias seguem suas danças, os buracos negros engolem e devolvem o tempo. As estrelas ainda nascem e morrem como fogueiras em câmera lenta. Nada disso depende de nós, e, no entanto, tudo isso nos contém. Cada átomo do corpo que agora repousa foi parte dessa história cósmica, e cada pensamento que emerge é uma pequena faísca dessa mesma luz antiga. A distância entre o humano e o infinito nunca foi tão grande, nem tão pequena. Há algo de reconfortante nessa ideia. O universo não precisa ser compreendido para ser belo. Ele existe em sua plenitude, mesmo quando não o entendemos. A ciência nos deu olhos novos, a poesia nos deu alma para vê-lo. E juntos, talvez eles sejam a forma que o próprio cosmos encontrou para se admirar. Porque, de algum modo, ao estudá-lo, o universo passa a se conhecer. Ao contemplá-lo, devolvemos o olhar. Durante toda essa jornada, atravessamos galáxias, luzes e sombras, tentando responder até onde podemos viajar no universo observável. E no fim, percebemos que a resposta não está na distância, mas no próprio ato de olhar. A viagem nunca foi apenas pelo espaço, foi pela percepção. O cosmos que tentamos alcançar está também dentro de nós, dobrado no mesmo tecido que compõe as estrelas. Talvez sejamos, cada um, uma pequena versão do próprio universo, tentando se lembrar do que é. O universo observável termina num horizonte. Além dele,
Não sabemos o que existe. Talvez outros mundos, talvez outros universos, talvez apenas silêncio, mas há uma beleza profunda nessa incerteza, porque ela preserva o mistério, e o mistério é o que mantém o olhar vivo. Se soubéssemos tudo, o espanto se perderia. O desconhecido é o que nos move, o que mantém acesa a chama da pergunta. E talvez seja esse o verdadeiro sentido da existência. Continuar perguntando, mesmo quando já não há pressa por respostas. Enquanto o pensamento repousa sobre o escuro do céu, é fácil perceber que o tempo, de certa forma, nunca passou. A luz que nos toca agora vem de estrelas que já não existem. O brilho que enxergamos é o que sobrou de algo que já se foi. E ainda assim é suficiente. Talvez a eternidade seja isso, um instante que nunca termina de chegar. Um agora que contém todos os passados possíveis. Às vezes, é preciso olhar o universo como se ele respirasse conosco. Cada estrela um batimento, cada galáxia uma inspiração. A expansão cósmica, afinal, não é tão diferente de uma respiração lenta e infinita. O universo inspira, criando, expira, dissolvendo. E nós, nesse intervalo, somos apenas um breve fôlego consciente dentro dessa longa respiração. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. O som do vento lá fora parece ter voltado. É o mesmo de antes, mas agora soa diferente, mais leve, mais profundo, como se, de alguma forma, o universo tivesse escutado o que pensamos. E talvez tenha mesmo, porque somos parte dele, e cada pensamento é uma pequena vibração no tecido do tempo. Nada se perde, nem o som, nem a luz, nem o instante. Tudo se transforma, tudo retorna, tudo continua. A noite segue, e o escuro deixa de ser ameaça. Ele é o espaço onde a luz repousa. É nele que o universo descansa, e enquanto olhamos para o céu, sentimos que o mesmo silêncio que existe entre as estrelas existe também entre nossos pensamentos. Um silêncio que não pede compreensão, apenas presença. O cosmos não termina, apenas muda de forma. E nós, que começamos essa jornada tentando medir suas fronteiras, terminamos compreendendo que talvez não haja fronteiras, apenas percepções. O infinito é o mesmo, visto de dentro ou de fora. O tempo, o espaço, a consciência. Tudo faz parte do mesmo fluxo, da mesma respiração cósmica. E se em algum momento o universo parecer distante demais, basta lembrar que tudo o que ele é também está aqui. No corpo, na memória, na luz que nos atravessa. Não é preciso ir longe para tocá-lo. Basta fechar os olhos e escutar. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco, porque o universo ainda está falando. E talvez o que ele tenta nos dizer seja apenas isto. Estamos todos, ainda, respirando juntos.